Bom, e agora dando sequência para finalizar com chave de ouro o nosso evento aqui, as sessões paralelas da sala 2, a gente vai contar com a apresentação do Eliseu França. Ele gravou um vídeo para a gente falando sobre a caracterização do toro n-dimensional via formas intrinsecamente harmônicas. A gente vai acompanhar a apresentação dele, aí no final a gente abre para alguma pergunta ou comentário. Então, muito obrigado pela participação. Eu vou soltar o vídeo aqui. Intrinsecamente harmônicas. Vou apresentar o trabalho Caracterização do toro n-dimensional via formas intrinsecamente harmônicas. Esse trabalho foi feito em colaboração com Drogas Finamor, do CMC USP. O objetivo desse trabalho é apresentar o seguinte teorema, né? Considere M uma variedade fechada. Aqui todos os objetos são suaves, né? Uma variedade fechada é compacta e sem bordo, n-dimensional, e ômega 1 até ômega m-1, conjunto de formas linearmente independentes em cada ponto de M. Essas formas é exigido que elas sejam fechadas. Se o produto entre essas formas determinar uma classe de cohomologia não trivial, então essa variedade é diffeomórfica ao torus n-dimensional. Bom, para poder esboçar como a gente obteve esse teorema, eu vou contar a história do problema de formas intrinsecamente harmônicas, que durante esse caminho, né, o estudo desse problema, dentre outras coisas, a gente concluiu esse resultado. Bom, então, fixa uma variedade, aqui no caso riemanniana, com métrica G, e o espaço das formas diferenciáveis, ômega m, através da métrica riemanniana G, você induz no espaço das formas um produto interno pontual, de forma natural, usando determinante, e você consegue carregar essa informação para toda a variedade, né, dos produtos internos pontuais, a um produto interno definido no espaço das formas, que carrega a informação em toda a variedade de forma natural via integração, né? Para poder obter o adjunto do operador diferencial com respeito a esse produto interno, lembrando que o operador diferencial é o natural entre as formas diferenciáveis, né? Você usa o operador estrela de Rod, que depende da métrica, né? O operador estrela de Rod, ele serve como um complemento ortogonal, digamos assim, né? Então, se você considerar ômega is um conjunto ortonormal, né, a ação do operador estrela de Rod é dado dessa seguinte forma, né? Então, ele organiza, com respeito a essa base, ele organiza as formas, né, de forma que elas, quando você faz o produto de uma com a outra, gere a forma volume com respeito à métrica. Bom, é notável essas duas expressões. Dada uma forma ômega, o estrela de Rod dela essencialmente complementa, né? O estrela de Rod complementa a forma ômega, a forma volume, né? Módulo a norma da forma, né? E o produto, módulo norma da fórmula, né? E o produto interno pode ser escrito como uma integral, né? E isso, então, permite que a gente consiga obter o adjunto, né? Se a variedade for fechada, aqui no caso eu vou tratar somente de variedade fechada, que é o objetivo do teorema, né? Então o adjunto do operador diferencial é dado em termos do estrela de Rod. Aqui eu omiti o subíndice aqui, para ficar mais limpo. Bom, a gente estende o operador de Laplace, né, usual. A gente estende para variedades riemannianas da seguinte forma, essa extensão aqui, o operador de Laplace é d da estrela mais d estrela d, e de fato era uma extensão do operador de Laplace usual. E as formas que estão no núcleo desse operador, a gente diz que são harmônicas, né? Também seguindo a extensão natural, a nomenclatura usual. Bom, a gente tem um teorema famoso, que é o teorema de Rod, que afirma que o espaço das formas diferenciáveis ele é decomposto como sendo a imagem do operador de Laplace-Beltrame mais o kernel
desse operador. E esse kernel, ele é de dimensão finita, e, na verdade, o número de elementos, a dimensão dele a dimensão dele é igual ao número de bet da variedade. Bom, como um corolário que a gente tem desse teorema de Rod, né, o famoso teorema de Rod, em cada classe de cohomologia existe um único representante harmônico. Bom, essa equação, ela depende de G e de ômega. Então, fixado ômega, você pode perguntar se existe uma G, né, que satisfaz a equação. Dada uma forma ômega, se você consegue obter uma métrica no qual o ômega esteja no núcleo do operador da Laplace Beltrame com respeito a essa métrica, a gente vai dizer que ela é intrinsecamente harmônica. O primeiro trabalho, o trabalho pioneiro, a estudar esse problema, foi o trabalho de Calabi, né, de 68, que ele deu uma caracterização de formas intrinsecamente harmônicas. Formas intrinsecamente harmônicas possuindo apenas zeros tipo Morse. Esses zeros são necessariamente isolados, né? Outros trabalhos, como Honda, que estudou o caso de N-1 formas, né? Katz e Latchev avançaram um pouco no caso de 1 formas, e o trabalho mais notável foi o de Volkov, em 2008, que estendeu a caracterização de Calabi, né? Aqui no caso de Calabi era formas do tipo Morse, e Volkov deu uma caracterização mais geral, sem fazer restrições no conjunto de zeros da 1 forma. Ele só pediu que ela fosse harmônica numa vizinhança desses zeros, né? Esse é o que foi solicitado para a demonstração do resultado mais geral de Volkov. Bom, Calabi afirma que formas fechadas sem zeros são intrinsecamente harmônicas e dá um argumento analítico para isso. A gente pode obter um argumento geométrico, não é muito difícil, e é natural a seguinte questão, a questão dual. Uma N-1 forma fechada sem zeros é intrinsecamente harmônica? Essa é a questão dual do teorema acima. Bom, então essa questão, tentar responder essa questão que guiou a minha tese de doutorado. Em alguma das conclusões, a gente tem essa caracterização, o qual a gente está apresentando hoje. É bom destacar aqui, diferentemente do caso do teorema acima, que forma fechada sem zeros naturalmente determina uma classe de cohomologia não trivial. Bom, isso é elementar. Mas no caso de N-1 forma, isso não acontece. Então, naturalmente, para responder uma negativa a essa questão, já surge se a gente considerar uma forma que existe, né? Uma forma que seja exata, né? Na fibração de Hopf, quando você considera uma forma volume aqui em S2, digamos ômega S2, e faz o pullback, né? Você tem aqui nesse 3 uma 2 forma, né? Uma 3 menos 1 forma, né? Que é exata. E pelo teorema de Roth, ela não pode ser intrinsecamente harmônica, né? Porque o único representante harmônico em cada classe é o nulo. Não seria o nulo no caso, né? Só existe um representante harmônico na classe, mas essa classe aqui é nula, então seria o nulo. Então, essa aqui não pode ser intrinsecamente harmônica. Então, a gente tem, naturalmente, desconsiderar formas que são exatas, né? Essa é uma hipótese necessária. Existe uma relação entre formas e campos, né, que preservam volume, né? Então, considerando ômega uma forma volume qualquer, dado uma N-1 forma, existe um campo, né? Um campo de vetores, que eu vou dizer que está associada a essa forma, né? Ou o fluxo também, né? Que pode ser representado por um campo de vetores, né? Então, existe um campo de vetores que preserva o volume, né? Então, uma N-1 forma está associada a ela um campo de vetores que preserva volume. E dado um campo de vetores que preserva volume, né? Essa forma aqui, escrita dessa forma, né? Digamos que o campo de vetores X preserva o volume ômega, né? O ômegazão. Então, essa forma ômegazinha aqui, ela vai ser fechada. Então, existe uma relação bionífica entre campos que preservam volume e formas fechadas. E N-1 formas fechadas, né? Bom, a gente vai fazer uma caracterização
a gente vai discutir, comentar uma caracterização de N-1 formas intrinsecamente harmônicas em termos desse campo. Essa caracterização está, de certa forma, implícita no trabalho de Honda. Uma seção global para um fluxo é uma subvariedade fechada, né? Uma seção global é uma subvariedade fechada de codimensão 1, onde o fluxo intercepta transversalmente essa subvariedade, né? Bom, uma subvariedade, uma seção global é bem restritiva. A existência de uma seção global, em geral, é bem restritivo, né? Seção local sempre existe, né? Que seria uma subvariedade e tal, mas ela não é fechada. Mas para ela ser fechada e interceptar todos os pontos todas as órbitas do fluxo, isso já é um pouco mais restritivo, né? E aqui a gente tem a caracterização. Uma forma, ela é uma N-1 forma fechada, ela é intrinsecamente harmônica, se e somente se o fluxo que ela induz admite uma seção global. E isso aqui leva nós a estudar o problema através da seguinte questão: quanto que um fluxo admite uma seção global? O Saul Schwartzman, no artigo Asymptotic Cycles, caracterizou fluxos com seção global. Ele estudou fluxos em espaço métrico compacto, né? E no caso o fluxo recebe lá outro nome, que são ações do R, né? Que no caso de variedade compacta, um fluxo e uma ação do R, desde que a ação seja suave e equivalente. Então ele faz uma caracterização. A gente pode transladar o material produzido por Schwartzman no contexto de variedades diferenciáveis, né? E nesse contexto assintóptico ciclo, que eu vou chamar ciclo assintóptico, ele pode ser definido da seguinte forma, né? Então, considere um fluxo φ induzido por um campo X, dado uma medida que é φ invariante. O ciclo assintóptico ele é definido da seguinte forma: aqui a gente tem o espaço das formas, o D1, e esse AMI aqui é um funcional linear, definido da seguinte forma, né, que você avalia, calcula a média com respeito à medida mu da forma avaliada no campo X, né? E esse AMU aqui a gente prova sem muita dificuldade que ele é uma fronteira, né? E aqui eu uso a linguagem de correntes de Derham. Então ele é uma fronteira, não é muito difícil, e esse aqui é o ciclo assintóptico associado a uma medida invariante. A medida invariante, naturalmente, é uma medida definida em todo o M, né, na sigma álgebra de Borel de M, que satisfaz essa seguinte relação, né? Ela não sente o fluxo, aqui é a ação do fluxo, né? Coloquei à direita o Tzinho, né? Bom, não é difícil concluir que uma função é uma medida invariante se ela satisfaz essa igualdade. Então, sem muita dificuldade, a gente consegue concluir que esse funcional é uma fronteira. De fato, ele é uma fronteira, né? Então, se ele é uma fronteira, ele determina uma classe de homologia, né? E através dessas classes que Schwartzman caracterizou quanto que um fluxo admite uma seção global, que é o seguinte teorema: um fluxo admite uma seção global se e somente se essas classes são diferentes de zero para toda medida invariante pelo fluxo, né? Essa foi a caracterização de Schwartzman. Bom, Schwartzman, além de caracterizar quanto que um fluxo admite uma seção global em termos de ciclos assintópticos, ele também mostrou uma categoria de fluxos que admite apenas uma sequência, que admite apenas um ciclo assintóptico, né? Dentre esses, ele mostrou a coleção que ele mostrou são os fluxos que são recorrentes, né? Então, o fluxo é recorrente se existe uma sequência que vai para o infinito, no qual essa coleção de funções aqui converge uniformemente. Aqui, no caso, uniformemente, está pensando numa métrica, na variedade, não precisa ser riemanniana, uma métrica, né? Como aqui dá na mesma, uma métrica na variedade, mas como a variedade é fechada, você pode pensar que essa convergência aqui é na topologia compacta aberta, né? E ele mostra que um fluxo recorrente admite apenas uma classe de ciclo assintótico, né? Então, a gente tem que uma N-1 forma intrinsecamente harmônica se existe o fluxo associado a ela admite uma seção global, e
fluxos que são recorrentes admite apenas um ciclo assintótico. Então, para fluxos que são recorrentes, né, a gente caracteriza a existência de seção global em termos desse único ciclo, né? Bom, é bem conhecido que fluxos que preservam volume são pontualmente recorrentes. E a gente pode questionar se existe uma recorrência uniforme, o que eu não tenho claro ainda. A gente pode questionar isso, né? Então, a gente vai seguindo por esse caminho e tentando obter alguma coisa, né? Um exemplo de fluxos que são recorrentes são os fluxos equicontínuos, né? O fluxo equicontínuo é a coleção dessas funções são equicontínuas, né? E a gente prova que fluxos equicontínuos são recorrentes. Bom, vou fazer uma definição aqui. Um fluxo é métrico se existe uma métrica riemanniana tal que φt seja isometria para todo T. Em particular, um fluxo métrico é equicontínuo naturalmente para a métrica em questão. Um fluxo é geodesicável se existe uma métrica riemanniana tal que suas órbitas sejam geodésicas. Um fluxo, numa variedade riemanniana agora, é riemanniano se a derivada de Lie na direção do campo que gera o fluxo, né, da métrica G é zero quando restrita ao fibrado normal. O fibrado normal de X, né? Bom, com isso a gente consegue, dada essa linguagem e esse teorema, que fluxos equicontínuos são recorrentes, e o teorema de Schwarzman, né, que fluxo recorrente admite apenas um ciclo assintótico, a gente consegue essa caracterização, né? Então, se uma N-1 forma é não trivial em cohomologia, então são equivalentes. Riemanniano e geodesicável implica métrico, métrico implica intrinsecamente harmônica volta no item 1. A equivalência 1 a 2 é David Carrier, né, um matemático francês que estudou fluxos riemannianos. E a implicação 2 a 3 segue observando que que esse funcional aqui, que é a avaliação, esse funcional definido em termos de ômega, determina um ciclo assintótico, né? E esse ciclo assintótico, a classe desse ciclo é trivial somente se a classe de ômega é trivial. E, por outro lado, como o X é métrico, o campo X admite apenas um ciclo assintótico. Então, a existência de uma seção global depende de apenas um ciclo assintótico. E a classe de ômega, ela, em certo sentido, ela é o único ciclo assintótico. E aí a gente consegue, né, mostrar que esse campo X admite uma seção global, e se ele admite a seção global, a forma ômega é intrinsecamente harmônica. Bom, então agora a gente volta ao caso do teorema, né? Como que isso pode resultar do nosso teorema? Então, seja ômega uma forma, ômega, essa forma aqui, que é dada pelas formas ômega 1 a ômega n-1 do início da apresentação, né? O que a gente vai demonstrar é que essa forma aqui é intrinsecamente harmônica, né? Então, considerando xi, o campo dual, a forma é ômega i, né? O ômega i de xj é delta j, x0 associado a ômega, com forma dual ômega 0. Então, o x0 é o campo associado a ômega, como eu já comentei, ômega n-1 forma, né? E aí, esse campo x0 tem uma forma dual, que a gente vai chamar de ômega 0. Então, com respeito à métrica, essa métrica aqui, não é difícil mostrar que esse fluxo é riemanniano. E o Douglas observou que esse fluxo é geodesicável, né? Certo? Então, nessas condições, a gente consegue concluir que o campo x0, que está associado à forma ômega 0, né, ele é métrico, portanto, a gente cai no teorema, né, no teorema anterior. Se o fluxo que está associado à forma riemanniana é geodesicável, então a forma é intrinsecamente harmônica. Então, nesse caso, a gente conclui que essa forma aqui, ômega, ela é intrinsecamente harmônica. Bom, logo, existe uma métrica G, tal que estrela G de ômega é uma forma fechada. E agora a gente tem, então, não só uma coleção de n-1 formas, né, linearmente independente em cada ponto, mas a gente consegue, então, uma coleção de n formas, né, na variedade M, linearmente independente em cada ponto, e n formas fechadas, né? Porque se for só n formas, isso não implica, naturalmente, que a variedade vai ser um torus, né? Em dimensão 3, em dimensão 3,
toda a variedade de dimensão 3 admite essa coleção de 3 formas, né? Mas não necessariamente fechadas. Bom, então existe uma coleção de N formas fechadas sobre M, linearmente independente de cada ponto. O argumento de Tischler, então, garante que existe uma sobrejeção, né, da variedade M no toro n-dimensional. O argumento de Tischler está nas referências, né? Referente ao artigo de variedades que fibram sobre S1. Essa classe de sobrejeções são próprias, né? São sobrejeções próprias, naturalmente, porque M é compacto. Essa classe, então, são recobrimentos, e é bem conhecido que o toro é o único recobrimento compacto de si próprio. Portanto, a gente tem a caracterização. Bom, então, deixa eu ver se eu já parei o compartilhamento. Obrigado, então, ao Eliseu pela apresentação. Muito boa. Agora a gente abre espaço para perguntas e comentários. Então, quem quiser pode abrir microfone, câmera, fica à vontade. Bom, eu tive uma dúvida mais simples, se no caso você conseguia adaptar o seu resultado para outros exemplos, no sentido de outras ações de grupos discretas no RN, se você já chegou a ver a abordagem por esse lado, ou realmente está muito intricado às propriedades do toro, esse seu trabalho? Eu não cheguei a ver, não. Eu sei que tem alguns trabalhos sobre ciclo assintótico para outras ações, né, do mesmo autor, o Sol Schwartzman, e talvez possa até ser pensado, mas essa observação que o toro tem essa caracterização surgiu por acaso. Eu estava querendo achar um contra-exemplo de uma forma que não é intrinsecamente harmônica, e surgiu por acaso isso aí. Eu queria apresentar o caminho para chegar nisso, só isso. Ah, entendi. E esse trabalho você fez quando? Foi durante o doutorado? É moderno, mais recente? Você está trabalhando ainda em coisas parecidas? Eu observei que dava para ter esse resultado por outro caminho, na verdade, há muito tempo, já tem uns 3 anos já que eu observei isso aí. Só que eu queria estudar ele por esse caminho, tentar mostrar que um certo fluxo, ele é geodesicável, né? Tentar mostrar que um certo fluxo é riemanniano, para poder aprender mais coisa. Mas você pode obter esse mesmo resultado considerando a classificação de fibrado de círculos sobre o torus n-1 dimensional, né? E faz tempo já que eu sei esse resultado. Agora, por esse caminho, eu precisei daquele resultado que eu cito Douglas lá, que o Douglas ajudou, mostrando que um fluxo particular ali é geodesicável. Ah, sim, entendi. Maravilha. O professor Dragomir foi da minha banca aí, da UFAM. Eu não sei se tem intersecção com o que ele mexe, que você trabalha também. Na verdade, eu estou no interior do Amazonas, né? Eu estou na cidade chamada Itacoatiara. Ah, Então, tá. É que tem eu vários acabo não campos, né? conhecendo bem ainda o pessoal. Aham, entendi. Você está desde quando? Você falou 2017, é isso? 2017. Mas eu Ah, peguei uma tá. licença de 1 ano e meio para terminar o doutorado. Entendi. Maravilha. Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos. Alguém quer fazer mais algum comentário, colocação, perguntas para o Eliseu? Bom, então nesse caso, a gente pode abrir o microfone, agradecer ele mais uma vez. Muito boa apresentação, encerrando com chave de ouro o evento, então parabéns.